novo o sermão, viu? Vocês aprendam. Amém, amém. Apocalipse, capítulo 2, versos de 18 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te louvamos e te bendizemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. E nesse momento também te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, que penetra o mais profundo do nosso ser. Nós pedimos, ó Pai, mais uma vez, que ela realmente faça morada no nosso coração e que gere transformação, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a ouvirmos e a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da tua palavra. Senhor Deus, guarda o meu coração, guarda a minha boca, a minha mente, e que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha somente expor a tua palavra com fidelidade, Senhor Deus. E que possamos, todos nós, estarmos atentos ao que ela tem a nos dizer. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos como tua igreja essa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie segundo a tua vontade, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma igreja que tolera o pecado, ou que tolerou, né? Nesse caso lá, mas o recado é para nós também. Então nós vamos falar sobre uma igreja que tolera o pecado. Quando a tolerância é confundida com o amor, nós não podemos deixar que essas coisas nos enganem. Amor pelos perdidos não quer dizer que nós devemos tolerar o pecado deles. E o amor que nós temos uns pelos outros também não quer dizer que nós temos que tolerar o pecado e fazer como se nada tivesse acontecendo. Isso é errado. Pelo contrário, a visão da Bíblia é falta de amor, se nós fazemos isso. Então, nas cartas anteriores que nós vimos juntos, nós vimos que Jesus, ele anda no meio dos candeeiros. Ele anda no meio da igreja, vendo, conhecendo, corrigindo a igreja. Em Pérgamo, por exemplo, a tolerância ela era passiva. A igreja não agia contra os falsos mestres, eles simplesmente ficavam quietos. Em Tiatira, o problema foi muito mais profundo. A tolerância se tornou ativa, ou seja, em Pérgamo, eles ouviam e não faziam nada. Aqui em Tiatira, eles ouvem e seguem os falsos ensinos. Aqui o problema é muito maior.
A tolerância se tornou ativa porque havia uma figura dentro da congregação que havia conquistado uma autoridade profética e estava usando essa autoridade para conduzir os servos de Cristo ao pecado. E paradoxalmente, nesse texto que nós acabamos de ler, Tiatira era também uma igreja impressionante. O Senhor a elogia pelo amor, veja isso. O Senhor a elogia pelo amor, pela fé, pelo serviço, pela perseverança e pelo crescimento que era visível na igreja. Mas Jesus vem com uma pergunta que desafia toda a aparência. O que nós temos tolerado como igreja? O que a igreja está tolerando hoje? Irmãos, saúde espiritual não se mede por quantidade de atividade que nós temos. Concordo? Saúde espiritual não se mede pela quantidade de coisas que nós fazemos ou de eventos que nós planejamos. A saúde espiritual, ela é medida pela submissão da igreja ao senhorio de Cristo. E é com esse olhar aqui que nós precisamos nos aproximar também da ceia do Senhor, não apenas para lembrar que Cristo morreu por nós, amém por isso, graças a Deus por isso, mas também para examinar o nosso coração, como Paulo diz, examine-se a si mesmo. E quando eu digo examinar, é para examinar de verdade. E para tentarmos discernir o que é que nós temos permitido em nossas vidas. Então, para começar, Cristo se apresenta como o Filho de Deus que vem com perfeita santidade. Olha o que ele diz. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Verso 18. Entre todas as 7 cartas que Cristo escreveu às igrejas, essa é a única vez que Jesus se apresenta explicitamente como o Filho de Deus. E isso não é acidental. Tiatira, de novo, era uma cidade importante também na época. O comércio era, claro, a principal fonte de lucro ali. A participação em festas pagãs, de deuses pagãos, era quase que obrigatório. Isso era praticamente uma necessidade. E lembram-se, ex-pagãos, ex-judeus, ex-gregos, agora convertidos, estão dentro da igreja. E muitos deles são obrigados, pela pressão mundana, a participar das coisas que eles participavam antes. Vocês veem aqui a necessidade de nós trazermos esse texto para os nossos dias? Ah, não, você se converteu, mas você não pode deixar aquilo. Como você vai deixar aquilo? Não pode. Mais ou menos assim. Então, a pressão para se adaptar era constante. E é exatamente nesse contexto aqui que Jesus se apresenta, não como mestre entre outros mestres, mas como Filho de Deus. Ele diz, eu sou o Filho de Deus. Então, nós estamos diante de alguém que tem toda a autoridade, amém? Toda a autoridade, humana, econômica, religiosa, e um dia todos hão de se curvar diante dessa autoridade. O texto diz que os seus olhos são como chama de fogo. Quando nós lemos isso, nós precisamos entender que isso fala do olhar penetrante de Cristo, da onisciência do nosso Senhor Jesus, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. Ele vê a nossa reputação, ele vê além do nosso serviço público, ele vê além do que a congregação celebra no domingo, ele vê as nossas motivações verdadeiras, esse é o ponto. Ele vê os compromissos ocultos que nós temos, ou duplos. E ele vê também o pecado acariciado, como se fosse um gatinho de estimação. Né? Você gosta de gatinho aí? Fui alisar ele, ele fez assim, que nem gatinho. Todo mundo achou que ele estava doente.
É assim que nós fazemos muitas vezes com o nosso pecado. Nós acariciamos. Ao invés de repugnar o pecado e afastar do pecado, nós trazemos para perto e tratamos como se fosse um gatinho de estimação. O que o gatinho faz quando você acaricia? Ele quer mais carinho. Quanto mais você acaricia o pecado, mais o pecado vai estar perto de você. Quanto mais você acariciar o pecado, mais envolvido com ele você vai ficar. Então Cristo, ele vê isso, vê as motivações, vê o pecado acariciado, e a Bíblia também diz que os pés dele são como bronze reluzente. Bronze reluzente faz parte da linguagem bíblica, irmãos, que aponta para a firmeza e juízo de Cristo. Cristo não negocia a santidade da sua igreja. Cristo quer e disse que vai buscar uma igreja santa, separada do mundo. Amém? Ele não negocia isso. A autoridade do Cristo, ela vai além da palavra de um conselheiro. Nós podemos ser conselheiros uns dos outros, mas a palavra de Cristo, ela tem autoridade. É a palavra do Filho de Deus. E a pergunta que esse versículo que nós acabamos de ler coloca para nós é simples. O que é que Cristo tem visto no meio da igreja que ninguém mais tem visto, que ninguém mais vê? O que é que Cristo tem visto na minha vida que ninguém mais vê? E o texto continua. Ele diz que Cristo conhece as nossas obras. Conheço as suas obras, diz o verso 19. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Aqui nós temos a ideia de um crescimento contínuo, concordam? Se nós estamos fazendo mais do que fazíamos no princípio, aqui existe um crescimento contínuo. Então, antes de repreender a igreja, Cristo reconhece o que há de bom na igreja. O elogio aqui é genuíno. Obras, amor, fé, serviço, perseverança. E isso é muito importante para nós, porque Cristo não ignora a fidelidade real. Nós não podemos também achar que Cristo só vê os problemas da igreja. Cristo também vê o que é bom na igreja. Quem dera nós também fôssemos assim, não é? Nós pudéssemos ver também o que é bom na igreja, não só o que é ruim na igreja. Tem bastante coisa ruim, é verdade, mas que tal se a gente mudar os óculos e vermos também o que é bom que acontece na igreja? As coisas boas que acontecem na igreja. Você que é casado, olhe para o seu marido e enxergue o que há de bom nele. Nos seus filhos, olhe para a sua esposa e enxergue o que há de bom nela. Se há que existe algo de bom no seu marido. Existe, claro que existe. Né? Nós precisamos muitas vezes, irmãos, trocar os óculos, porque nós só vemos os problemas, né? E muitas vezes a gente pergunta, como é que foi? Como é que está isso ou aquilo? Então está ruim. E outro dia eu falei com alguém acerca disso, né? Eu falei assim, olha, veja pelo lado bom, enxerga com outros olhos, olha isso como uma providência de Deus. E o Senhor Jesus aqui está nos encorajando a fazer isso também. Porque Ele diz, olha, eu vejo o que vocês têm feito de bom. O Cristo não ignora essas coisas. A nossa vida precisa carregar essa marca. O crescimento, ele deve ser contínuo, não podemos nos contentar com o pouco que fazemos, na verdade. É preciso buscar mais, crescer mais, saber mais, orar mais, estudar mais, servir mais. 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como deveriam viver e guardar a Deus, e de fato estão vivendo assim. Aqui tem um elogio. Agora, pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continue crescendo nisso cada vez mais. Ninguém é tão bom que não possa melhorar, irmãos. Nós precisamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus. É exatamente isso que Paulo também está fazendo. Ele está elogiando a igreja de Tessalônica. E ele está dizendo, olha, vocês estão fazendo tudo que vocês aprenderam de nós. Mas eu os encorajo a continuarem buscando crescimento. Busquem mais. E vale notar o contraste com Éfeso.
Aquela igreja tinha ortodoxia, mas não tinha amor, lembra? Você deixou o seu primeiro amor. Você está muito preocupado com a ortodoxia, mas o seu amor pelas almas perdidas, o seu amor por Cristo verdadeiro, está se esfriando. Tiatira, em contrapartida, ela tinha amor em abundância. Ela estava amando, estava servindo, estava cuidando. Mas estava perdendo a sua santidade. E o Senhor Jesus quer que essas duas coisas andem juntas. Santidade e amor. Santidade e amor. Uma igreja, ela pode ser amorosa, pode ser acolhedora, pode ser servidora, e ainda assim está espiritualmente comprometida. E quando eu digo igreja, entenda-se, nós. Paulo diz em 1 Coríntios 13:6, 1 Coríntios 13:6, que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E a verdade é Cristo, irmãos, a verdade é a palavra do Senhor. Tiatira provavelmente era o tipo de comunidade que muitos elogiariam hoje. Ela era acolhedora, ela era ativa, ela era envolvida, ela era amorosa, mas depois do elogio vem as palavras mais importantes do texto, e Cristo começa: no entanto, porém, contudo, todavia, eu tenho isso contra você. E esse porém, ele muda tudo. Porque Cristo não avalia a igreja só pelo que ela faz, mas também pelo que ela permite que se faça dentro dela. Atividade não substitui santidade, amém? Atividade não pode, não deve, nunca poderá substituir santidade. Serviço não substitui arrependimento. Quantas vezes nós vimos irmãos caindo cada vez mais, porque achavam que servir era suficiente, e não buscavam uma vida de santidade, não buscavam se arrepender dos pecados. O amor cristão, ele não pode ser transformado em desculpa para covardia espiritual. Cristo, ele repreende a tolerância com um erro que conquistou a autoridade profética, diz o texto. O verso 20 diz assim: no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. O nome Jezabel aqui, irmãos, é deliberadamente simbólico. Nesse caso aqui. Porque no Antigo Testamento existiu a Jezabel, vocês se lembram disso? Conhecem ela, né? Já ouviu falar? Pois é, essa aí. Ela introduziu o culto a Baal em Israel. Perseguiu os profetas do Senhor, nós falamos sobre Elias não muito tempo atrás. E corrompeu o povo pela mistura da fé com a idolatria. Está lá em 1 Reis, capítulo 16, depois no capítulo 18 novamente. Cristo, ele usa esse nome para apontar não apenas uma pessoa. Não quer dizer que essa pessoa que estava na igreja chamava-se Jezabel. Ele não está apontando uma pessoa, ele está apontando um padrão de comportamento. O ensino que mistura devoção religiosa com condescendência moral. E aqui diz o texto que dentro da igreja, condescendência? Hã? Ok. Condescendência é você aceitar a imoralidade. Sorry. Estou aprendendo com o pastor Kleber. Condescendência é aceitação moral, aceitação da imoralidade. Continuemos, Simon. Vamos. E a Bíblia diz que haviam então seguidores, os que cometiam adultério com ela, ok? Adultério com ela, diz o verso 22. O que indica que o falso ensino havia já se instalado dentro da igreja. Não era só uma voz isolada, outros também estavam já seguindo esses ensinos.
Era uma influência que já tinham criado raízes na igreja. E vale notar ainda a referência que Cristo faz sobre os profundos segredos de Satanás. Verso 24. Provavelmente, os próprios falsos mestres chamavam seus ensinos de profundezas de Deus. E Cristo está dizendo que esses ensinos, na verdade, são profundezas de Satanás. Não tem nada a ver com Deus aqui. Não tem nada a ver com Cristo. Cristo, ele inverte essa reivindicação usando aqui uma ironia. Nem toda experiência espiritual, irmãos, vem do Espírito Santo. Nem toda experiência espiritual vem do Espírito Santo. Nem todo ensino que parece profundo é fiel à palavra de Deus. Cuidado. Cuidado. O problema central de Tiatira não era Jezabel. Era a tolerância da igreja aos ensinos de Jezabel. Jesus diz, você tolera. A tolerância condenada aqui não é paciência com o fraco. A tolerância condenada aqui não é o cuidado pastoral com aquele que sofre, que luta. Isso faz parte da nossa vida em comunidade. A tolerância condenada é permitir que o pecado seja ensinado, normalizado e praticado dentro da igreja sem arrependimento. Como Judas 4 nos alerta, há quem transforme a graça do nosso Deus em libertinagem. Eles usam a graça para dizer, eu posso fazer o que eu quero. Sabe quem fazia isso? Muito. Os gnósticos. E essas pessoas foram banidas da igreja. Esse ensino foi banido da igreja, lá no começo de tudo ainda. Eles estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Eles estão usando a graça de Deus para trazer idolatria, para trazer imoralidade sexual para dentro da igreja e querem que nós engolamos a seco, sem dizer nada. Porque senão nós somos intolerantes. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Pecado é pecado. Ponto final. E nós temos vivido tempos em que o silêncio tem sido a resposta prática ao pecado. Como é que eu respondo ao pecado? Fico quieto. Como é que eu confronto alguém quando ele está pecando, quando eu estou vendo que ele está indo na direção errada? Fique quieto. Essa é a maior demonstração de amor que você pode ter. É? É? Claro que não. Claro que não. Quando o pecado, ele deve ser combatido e denunciado, as pessoas estão dizendo que nós devemos aceitá-lo. Pastor, você está sendo duro demais. Você está sendo intolerante demais. Eu tenho ouvido isso muito ultimamente, by the way. Você está sendo muito intolerante, pastor. É? Tá bom. Então, Levítico 5:1. Levítico 5:1. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, e não o declarou, sofrerá as consequências com a sua iniquidade. Se eu sei que alguém fez, se eu sei que alguém errou, e eu não declarei, eu não confrontei, eu estou sendo tolerante com o pecado dessa pessoa. É isso que Jesus quer de nós? Ou seja, presenciou, mas não denunciou. A Bíblia chama isso de pecado da tolerância. 1 Timóteo 5:22. Não se precipite em impor as mãos a ninguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. 2 João
Eu só estou lendo esses versículos para vocês entenderem onde eu quero chegar com o meu pensamento. Você não falar que sou eu que estou sendo intolerante. 2 João 1, de 9 a 11. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e tem também o Filho. E se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa ou o saúdem. Pois quem saúda se torna participante das suas obras malignas. Irmãos, a pressão sobre nós segue o mesmo padrão de 2000 anos atrás. Não confronte, apenas acolha. Mas o evangelho bíblico não é apenas venha como está. O evangelho bíblico é venha como está, mas venha a Cristo para ser perdoado, transformado e santificado. Não é? Jesus disse à mulher apanhada em adultério: eu também não a condeno. E ele também disse: agora vá e abandone a sua vida de pecado. João 8:11. Uma igreja que não consegue corrigir o pecado não é uma igreja amorosa, irmãos. Não se engane. Na verdade, essa igreja está se tornando covarde. É uma igreja covarde. Cristo, em sua infinita misericórdia, Ele ainda concede tempo para que possamos nos arrepender. Mas a recusa ao arrependimento tem consequências, e gravíssimas, por sinal. Olha o que diz o verso 21 e 22. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Cristo diz: dê-lhe tempo. Antes do juízo houve misericórdia. Mas também houve resposta. Ela não quis se arrepender. O problema não é ignorância. O problema é resistência. A igreja conhece a palavra de Cristo, mas o problema é que ela resiste à palavra de Cristo. Pecado defendido, mantido e ensinado. Há uma distinção que todos nós precisamos fazer. Lutar contra o pecado é diferente de fazer paz com o pecado. Amém? Lutar contra ele é diferente de fazer paz com ele. O cristão verdadeiro ainda peca, mas não consegue viver em paz com o pecado. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus agindo e atuando em nós. Se você se diz cristão e você está pecando e está em paz com o seu pecado, eu sinto te dizer, mas você não é um convertido verdadeiro. Simples assim. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus é incomodado por ele. Você vai pecar e 5 minutos depois você vai se sentir sujo, imundo, e vai pedir perdão. Quem recusa o arrependimento, irmãos, quem transforma o pecado em identidade, rejeita a correção. Essa pessoa está em perigo real. A linguagem do versículo 22, grande sofrimento, ecoa o vocabulário da grande tribulação de Apocalipse 7,14. Grande arrependimento ecoa a grande tribulação. Grande sofrimento, desculpe, não grande arrependimento, grande sofrimento. A disciplina presente que Cristo está colocando à igreja aponta para o juízo final. Mas Cristo disciplina porque ama, amém? Hebreus 12:6. Cristo disciplina quem Ele ama. Disciplina não é abandono, irmãos. Disciplina não é abandono. É o Senhor que ainda chama, que ainda confronta, que ainda busca arrependimento. Quem é o pai, quem é a mãe aqui que vai deixar o seu filho, como se diz lá no Brasil, a Deus dará? Ixi. Yes. Quem é que vai fazer isso? Você tem coragem de fazer isso?
Quer saber? Você não quer me ouvir? Você não quer me escutar? Eu estou dizendo que você está errado, eu estou tentando te ensinar, e você não quer ouvir? Rua! Vocês têm coragem de fazer isso? Pois é. E por que você acha que Cristo faria? Por que você acha que Cristo faria isso conosco? Não. A disciplina não é abandono. A disciplina, na verdade, ela confronta porque ela quer buscar ou quer levar a pessoa ao arrependimento. Por isso, o Salmo 95, 7 e 8 nos alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo que Deus nos dá, irmãos, não deve ser usado para adiar a obediência. Pelo contrário, ele deve ser usado para colocá-la em prática. Hoje, não é amanhã, é hoje. Cristo sonda mente e coração e retribui cada um segundo as suas obras. O verso 23. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Veja isso. Sonda mentes e corações e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A frase sonda mente e corações, ela cita diretamente Jeremias 17:10. É uma prerrogativa exclusivamente divina, porque só Ele pode sondar e conhecer mentes e corações. Cristo aplica a si mesmo o que só Deus faz. Ele está dizendo: eu e o Pai somos um. Eu sou aquele que viria e vim. Eu sou o Messias prometido. Eu sou o Filho de Deus. Ele está chamando para ele a sua própria divindade. Ele quer que os leitores, que os ouvintes entendam que Cristo é Deus. Ele conhece o interior humano como ninguém mais conhece. Nós já vimos isso semana passada, e Calvino ensinou que o coração humano é uma fábrica de ídolos, de construir ídolos. E onde é que essa idolatria começa? No coração. Nós, cristãos evangélicos, temos a mania de condenar principalmente nossos irmãos católicos. Você adora fulano, você adora a imagem de ciclano, você adora a imagem de ciclano, mas nós temos os nossos próprios falsos mestres. Nós temos os nossos pecados, nós temos a nossa própria idolatria. Nós falamos, não, você não pode adorar essa imagem, mas nós adoramos qualquer outra coisa, nós inclusive o pecado. E aí nós falamos para eles que eles vão ser condenados. Irmão, nós vamos ter tanta surpresa no céu. Nós vamos ter tanta surpresa no céu. Nós vamos chegar no céu e vamos falar: uai, você está aqui? Em contrapartida, você vai procurar um outro e falar: uai, cadê fulano que não está aqui? Uai. Nós vamos ter surpresas. Porque Deus, Ele sonda mente e coração. O Senhor, Ele sonda os mentes e corações, e Ele conhece a nossa verdadeira identidade, Ele conhece o porquê que nós fazemos, as nossas motivações. Em Tiatira, a idolatria não aparecia em imagens de madeira, aparecia em desejos justificados, em concessões morais, aceitação moral ou imoral. E uma fé que queria Cristo como Salvador, mas não o queria como Senhor. E nós temos visto hoje todos os dias, não? Cristo é lindo, eu quero Ele para mim, lindo, 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 lindo. Canta lindo 300.000 vezes, mas não quer como Senhor. Esse não é o Cristo da Bíblia. Porque Cristo, ou Ele é Senhor e Salvador, ou Ele não é nada. Porque Ele não é só Senhor, Ele não é só Salvador, Ele é Senhor e Salvador, amém? É isso que Ele é. Não dá para ser só metade, não dá para ter só metade de Cristo. Não dá só para ser meio crente, irmãos.
Nós avaliamos comportamentos, Cristo avalia motivações. Nós não podemos ser enganados, nós não podemos ser enganados por uma falsa espiritualidade. Cristo não se engana. E a declaração aqui é forte, retribuirei a cada um segundo as suas obras. E aqui, ele não faz uma contradição com a justificação pela fé, somente ensinada por Paulo. Em Efésios 2, 8 e 9. Sim, nós somos salvos pela fé. Mas a fé que salva nunca permanece sozinha. Ela vem acompanhada de boas obras. Essa é a realidade da nossa fé. Como Tiago 2,26 diz, a fé sem obras é morta. Não existe contradição, eles estão aqui complementando um ao outro. Paulo diz, você é salvo pela fé. E Tiago diz, já que você tem fé, então pratique boas obras. As boas obras, elas não são o motivo da nossa salvação, elas são o resultado dela. Nós praticamos boas obras porque nós somos salvos, não para sermos salvos. E é exatamente isso que Cristo está dizendo. Eu vou te retribuir a cada um de vocês segundo as suas obras. Boas obras, boa recompensa. Más obras, inferno. Inferno. Essa verdade, irmãos, ela precisa nos preparar também para a ceia. Tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. A mesa, ela não exige perfeição, a mesa não exige que você seja perfeito, ela exige sinceridade diante do Senhor que morreu por você. Cristo encoraja os fiéis, fiquem firmes até que eu venha, ele diz. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Nem todos em Tiatira haviam cedido. Cristo diz que existem aí entre vocês alguns que não cederam aos ensinos de Jezabel. Fique firme até que eu venha. Permaneça firme, permaneça fiel, irmão. Havia remanescentes fiéis, irmãos que não se renderam ao falso ensino, que permaneceram firmes dentro de uma comunidade comprometida. A fidelidade é possível sim, mesmo em ambientes hostis. Ela é possível sim. Tem gente que diz, mas eu não consigo porque o ambiente é hostil, eles me levam a pecar. É porque você é fraco espiritualmente, é porque você não busca a Deus, simples assim. Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Veja, não foi pedido para que eles consertassem tudo com as suas próprias forças. Foi pedida perseverança fiel em Cristo. A fidelidade cristã não precisa de criatividade infinita não, viu? Cristo não precisa de você para ensinar Ele o que tem que fazer. Deus não precisa de nós para ensinarmos a Ele o que tem que ser feito. Ele não precisa da nossa criatividade, Ele precisa da nossa fidelidade. Ele precisa de uma ancoragem na promessa da volta de Cristo. É isso que nós precisamos. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é um ato de esperança escatológica, irmãos. Nós olhamos para trás, para o que Cristo fez, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para dentro, para o coração, nós olhamos ao redor, mas acima de tudo, nós olhamos para frente, para até que Ele venha. Essa é a nossa esperança. E Cristo faz uma promessa, Ele promete a si mesmo, como recompensa aos vencedores. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, também lhe darei a estrela da manhã, ele diz. A promessa de autoridade sobre as nações vem no Salmo 2, o reinado do Filho que será compartilhado com os que perseverarem nele. E o contraste é deliberado aqui, os que agora recusam a se curvar às pressões do mundo, receberão autoridade sobre as próprias nações, sobre o mundo.
Ou seja, a fidelidade presente, por menor que pareça, tem peso eterno. Seja fiel hoje para gozar da eternidade, para sempre. Claro, se a eternidade é para sempre, né? Mas tudo bem. Entendeu, né? E a maior promessa é Ele mesmo. Ele diz, também lhes darei a estrela da manhã. Apocalipse 22:16, o próprio Senhor Jesus fala acerca dele mesmo. Ele se identifica, eu sou a resplandecente estrela da manhã. A recompensa final, irmãos, não é uma coroa ou um título, é o próprio Cristo. É Ele. E Cristo promete a si mesmo. Nós não buscamos santidade para merecer Cristo, nós buscamos santidade porque Cristo já nos comprou, e comprou por alto preço, o preço de sangue, porque Ele se entregou por nós. Paulo escreve em Filipenses 3:8, considero tudo como perda, por causa da suprema excelência, veja isso, da suprema excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Irmãos, quem tem Cristo tem tudo. A carta de Tiatira, irmãos, nos conduz à mesa com reverência e com honestidade nos corações. A ceia não é apenas memória, ela é aliança. Quando tomamos o pão e o cálice, declaramos, Cristo é meu Salvador e meu Senhor. Fui comprado pelo sangue, não quero fazer paz com o pecado, mas eu quero estar em paz com Deus através de Cristo. A ceia nos lembra que o pecado é tão sério que exigiu que o Filho de Deus morresse. E essa graça ela é tão abundante que esse sangue foi derramado por quem? Por nós, pecadores. Obrigado, pastor Kleber. Antes de participar, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta não é histórica não, irmãos. O Espírito fala hoje. Através desse texto, ele fala hoje para a sua igreja. Talvez haja pecados escondidos, talvez haja área onde toleramos o que Cristo condena, porque nós não podemos tolerar o que Cristo condena. A palavra de Cristo não vem para destruir o arrependido, ela vem para curar aquele que se arrepende. Mas também vem para despertar o endurecido. A palavra do Senhor vem para despertar aquele de coração endurecido. A mesa nos chama de volta ao centro, ao Cristo crucificado, ao Cristo ressurreto, ao Cristo presente e que nos prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja. Então, irmãos, algumas aplicações para nós, para que possamos de uma vez por todas entender isso, não confunda atividade com saúde espiritual. A pergunta não é o que estamos fazendo, a pergunta é o que estamos tolerando. Teste os espíritos, diz a palavra do Senhor. 1 João 4:1 ordena, provai os espíritos para ver se são de Deus. Toda autoridade espiritual reivindicada deve ser avaliada à luz da palavra de Deus. Não chame tolerância de amor. Amor que silencia diante do pecado, abandona o próximo à sua própria destruição. A igreja deve ser um hospital para pecadores, não esconderijo para o pecado. A igreja deve ser hospital para pecadores, onde o pecado tem que ser curado, sarado, não tolerado. Você vai para o hospital para ele só passar a mão na sua ferida e deixar machucado, Celso? Não vai. Graças a Deus você está aqui, by the way, viu? Graças a Deus, está saudável, está com o cotovelinho doendo, mas está bem, graças a Deus. O Celso tomou um tombo de moto e machucou o cotovelo, ralou tudo, ele foi para o hospital querendo que sarasse aquilo, não foi para deixar aberto não. Aqui é onde nós fazemos isso. Aqui é o grande hospital do crente, não só do crente, mas dos que entram aqui. Irmãos, não adie o arrependimento, arrependa-se hoje, hoje. Cristo diz, eu dei-lhe tempo, misericórdia recusada se torna juízo.
O tempo de Deus não dá para adiar, é para arrepender. Venha à mesa, participe da mesa com fé e arrependimento no coração. A ceia não é prêmio para quem foi perfeito, irmãos. Perfeito só existiu um, e ele morreu por nós. A ceia não é prêmio para quem é perfeito, é alimento para quem sabe que precisa de Cristo. Confesse, creia, deseje abandonar os ídolos. A mesa não exige perfeição, a mesa exige honestidade diante do Senhor. Então esse texto nos mostra que Cristo conhece a sua igreja, suas obras, seu amor, sua fé, mas também conhece os seus problemas. Seus olhos são como chama de fogo, nada está escondido, nada. O mesmo Cristo que confronta é também o Cristo que morreu. O mesmo Cristo que sonda os corações é o Cristo que transforma os corações. O mesmo Cristo que chama ao arrependimento é o Cristo que recebe o arrependido. E é assim que nós devemos vir. Quando nos aproximamos da ceia, não venhamos com orgulho, nem com desculpas esfarrapadas. Hoje eu não vou tomar ceia porque o meu irmão me machucou. Hoje eu não vou tomar ceia porque eu estou querendo esganar a minha esposa. Paulo não disse para você examinar o seu coração, pedir perdão pelo seu pecado e voltar o mês que vem para tomar ceia. Não, ele diz, faça isso e se arrependa. Peça perdão, perdoe e participe. Então, nenhum texto você vai falar assim, vai para sua casa, pensa mais um pouco, vê se vale a pena e volta o mês que vem. Nenhum texto está dizendo isso. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu lhe darei a estrela da manhã. Amém? A recompensa da igreja fiel, irmãos, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Não tem recompensa maior do que essa. E quem tem Cristo, tem tudo. Nós temos tudo. Nós podemos não ter tudo o que queremos, mas nós temos tudo o que precisamos. Amém? Nós temos Cristo. Senhor, Tu és o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Tu conheces a Tua igreja, nossas obras, nossa fé, nossa perseverança, mas também conhece as nossas falhas mais profundas, os pecados mais escondidos. Perdoa, Senhor. Às vezes que confundimos amor com tolerância ao pecado. Perdoa-nos quando usamos a graça como desculpa para não obedecer. Mas não nos deixe ser duros demais, para que não possamos exercitar aquele perdão que o Senhor já nos ofereceu. Dá-nos arrependimento verdadeiro, purifica a Tua igreja, restaura em nós o temor ao Senhor. E que ao nos aproximarmos da Tua mesa, o Senhor nos ajude a olhar para a cruz com fé. Que o pão nos lembre do Teu corpo entregue, que o cálice nos lembre do Teu sangue derramado. E que o Senhor não nos deixe fazer paz com aquilo que Te levou à cruz, o pecado. Fortalece os fracos, restaura os arrependidos, desperta os endurecidos e sustenta os fiéis, nós oramos, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a nos apegar com firmeza ao que temos, até que o Senhor venha, diz o Teu texto. Ajude, Senhor, a Tua igreja. Abre os nossos olhos. Fortaleça a Tua igreja. Em nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor.